29 anos e sou a cara por trás do projeto Liliana Renascer. Vivo em Penafiel e sou capricorniana. Eu iniciei a minha carreira como cabeleireira e make-up artist, depois tirei cursos de desenvolvimento pessoal e quis me especializar em coaching e terapias holísticas, que é onde eu trabalho hoje, e dentro disso tenho várias áreas como tarot, astrologia, já estudei psicologia, psicanálise, e então tenho muitos interesses e vou estudando de várias áreas. Basicamente ajudar-nos uma pessoa que tem as suas metas e objetivos, ou se não tiver, a definir as suas metas e objetivos e ajudá-la a chegar do ponto A ao ponto B, sempre tendo estratégias se não conseguirmos o B, ou se aquele não for realmente o objetivo, C, D e assim sucessivamente. Mas basicamente é ajudar a pessoa na sua organização e definir as metas que quer atingir e ajudar a alcançar. Que eu trago muito no meu coração porque já me ajudou imenso e é um método que realmente funciona. A única coisa que eu quero salientar aqui é que um coaching holístico é muito mais eficaz porque vemos o ser humano como um todo e basicamente é isto, todos nós precisamos de ajuda na nossa vida, então é termos aqui alguém que está do nosso lado a apoiar-nos, a incentivar-nos a sair da nossa zona de conforto e ajudar-nos então a atingir as nossas metas e objetivos de uma forma integral, principalmente. Aqui numa aldeia de Penafiel e depois então aos 13 anos era uma vida completamente normal, escola, casa, essas coisas. Então aos 13 anos os meus pais decidiram que iríamos para a Suíça. O meu pai já estava lá e sim, foi realmente um marco porque acho que assim na adolescência dizerem tu vais deixar tudo e tu vais mudar de país é assim um choque, não é? Quando naquela altura os meus amigos eram a minha família, então aí vivi realmente a vítima que existia em mim e tive pena de mim e eu vou deixar tudo e vou para outro país. No entanto, sempre me considerei uma pessoa muito positiva e então comecei pouco depois, assim, tive lá está as minhas 2 semanas de luto e depois comecei a ver as coisas por um ponto mais positivo, que era ok, tu vais aprender uma língua nova, eu gosto de línguas, gosto de viajar, conhecer novas coisas, conhecer novos países, então iria aqui conhecer uma nova cultura e aprender uma nova língua, respectivamente alemão. E pronto, foi muito giro porque foi quando eu me deparei com várias situações que nunca tinha vivido até então, não é? Aos 13 anos, como o racismo, culturas completamente diferentes, porque a Suíça é um país muito vasto em culturas, tem muita gente de vários países. E então foi uma aprendizagem muito enriquecedora e foi aí que eu comecei a dedicar-me mais ao desenvolvimento pessoal, a descobrir quem eu realmente sou e quem é que eu quero ser. Começou
começou por cabeleireira e make-up artist, mas depois já quis tirar cursos o mercado estava muito vasto e então muito preenchido, e então eu preferi ir para uma questão de gestão, contabilidade e gestão e marketing, e foi aí que encontrei também uma empresa que foi um novo marco na minha vida, foi uma coisa bastante uma oportunidade muito gira de eu me desenvolver também. Foi aí que conheci o coaching e que era trabalhar para uma empresa por conta própria, mas eles davam uma plataforma e eu trabalhava diretamente com o cliente. Era um trabalho muito comercial e pronto, a ganhar a comissões, não havia salários fixos e deu para crescer bastante. Depois quis tirar assim uma pausa, digamos assim, e fui para o back office, então era assistente administrativa, exatamente também numa empresa que trabalhava com seguros, mas da parte então de dentro, não era diretamente com o cliente. E depois não estou recordada aqui que eu trabalhei mais na Suíça, provavelmente foram ainda algumas coisas, mas fui também porque eu saltei muito de emprego para emprego até encontrar aquilo que eu realmente amava. Eu gostei de fazer tudo, mas aquilo que eu realmente vim para fazer, não é, o meu propósito. E então aqui em Portugal trabalhei para uma empresa de postos de alta tensão que trabalhava com a Alemanha, e como eu, isto depois já da minha vinda, eu fui para a Suíça com 13 anos e voltei, creio que com 26, e aqui trabalhei então para essa empresa que trabalha com a Alemanha, e eu trabalhava a fazer traduções e a negociar, então foi um emprego muito giro, em que eu ia à Alemanha, que eu viajava, ia lá, negociava e pronto, e aqui fazia então as traduções necessárias. Numa área completamente diferente, porque eu desconhecia a área das obras, não é? de postos de alta tensão. Aprendi muito também. Aqui em Portugal trabalhei também na Tranquilidade, logo que cheguei, e trabalhei numa empresa de advogados também a fazer traduções, e esse foi assim o meu último emprego convencional. Depois abri então a minha empresa e estou com o meu projeto Renascer. Trabalhava de uma forma completamente diferente daquilo que eu já vi. Ok, hoje em dia já está mais, as empresas já trabalham mais dessa forma, mas era uma empresa que trabalhava em multinível, e então era muito engraçado porque nós não éramos funcionários, não é? Nós trabalhávamos por conta própria, eles davam simplesmente a infraestrutura, não é? Davam os escritórios, etc. Tudo era em nome da empresa, mas era eu então por minha conta. Eu ganhava também a comissão, e aí nós tínhamos um método muito diferente de trabalhar, que era, eu não tinha patrões e sim colegas de trabalho e coaches, ou seja, nós tínhamos um grupo de pessoas que era atribuído a um coach, e depois esse coach dava-nos então os processos. Porque quando nós entramos, nós tínhamos uma vez por semana uma reunião com esse coach, nós tínhamos várias em grupo, mas tínhamos uma com ele que era para ver exatamente isso, quais eram as nossas metas, quais eram os nossos objetivos, quais as nossas dificuldades para atingir esses objetivos. E eu comecei-me a apaixonar pela arte, e depois disso quis então fazer. Eu comecei a perceber que eu atingia os meus resultados, atingia as minhas metas, ultrapassava as metas que eu me propunha, e foi muito mágico. E então eu pensei assim, bem, vou fazer um processo destes, mas em privado, para ver se isto também funciona, não sei, só aqui. E fiz um processo de coaching que eu paguei por fora, não tinha nada a ver com a empresa, e apaixonei-me, e nessa altura deram-me um presente que eu não fazia ideia que
que ia mudar a minha vida, que foi um curso de coaching, que a minha coach na altura disse que eu tinha muita aptidão e que ia fazer-me uma oferta. Mal sabia eu que era uma oferta, sei lá, no valor de 1.500 a 2.000 euros. E pronto, depois eu ainda demorei um bocadinho a fazer o curso, porque eu pensei que era um curso de vendas qualquer. E ela ofereceu-me na altura em que eu ia assumir na empresa o papel de coach, ou seja, eu também já ia ter a minha própria equipa e gerir. Eu disse ia, mas eu cheguei a ter, e iniciei e só depois é que eu vim para Portugal. Quando eu vi o processo, quando eu vi os resultados que os processos traziam, quando eu trabalhei então na Swiss Viva, não é? Eu vivenciei isso em mim, que era realmente algo muito, muito bom e que trazia resultados palpáveis e até relativamente rápido, porque eu atingi resultados incríveis e eu bati metas assim num ano de empresa. Então era muito, muito importante, não só as minhas metas, mas também da empresa, que já tinha, eu cheguei a bater recordes. Então, num curto espaço de tempo, houve aqui uma coisa muito grande, uma mudança muito grande e também uma mudança de mindset, de começar a pensar de uma outra forma. E eu então pensei assim, eu também quero levar isto às outras pessoas, eu quero realmente aprender como é que se faz isto. E depois, quando eu estava com a minha coach e eu lhe expressei essa vontade, e nunca mais vou esquecer do e-mail que ela me enviou a dizer assim: Lili, tu já és coach. E então a partir daí eu quis realmente fazer o curso e aprender também esta arte para poder levar às pessoas, porque penso muito no coletivo e então a minha mudança é a mudança do outro e eu também queria ajudar a levar esta mudança então para o mundo. O projeto Liliana Renascer é um projeto que nasceu mais ou menos em 2018. Eu já queria fazer isto há muito tempo, mas foi nessa altura que eu então consegui lançar. Na altura ainda trabalhava no escritório de advogados e ia fazendo após o trabalho, não é? Ia dando as minhas consultas e assim. Ainda se chamava The Art of Coaching porque eu tinha mais vertentes do coaching, PNL, tudo muito mais prático, e depois é que eu fui então adicionando as vertentes mais espirituais, mais da parte holística, sempre com o intuito de melhorar. O objetivo desde sempre foi ajudar pessoas a tomar consciência, não é? A saberem quem elas realmente são, a terem autorresponsabilização e deixarem a vítima que todos nós temos aqui a morar dentro de nós, não terem tanta ligação com o ego. Sempre foi, lá está, ajudar as pessoas a tornar os seus mundos diferentes, não é? Eu sempre quis mudar o mundo e a uma altura apercebi-me que era pequena demais para mudar o mundo inteiro. Então eu pensei assim, se eu conseguir ajudar pessoas a mudar os seus pequenos mundos, então eu vou conseguir fazer aqui uma coisa grande, porque se eu ajudar um pai a mudar o seu mundo, ele vai ser um melhor pai para aquele filho, aquele filho será uma melhor pessoa também em geral com os seus amiguinhos e etc, assim conforme for crescendo também com as suas namoradas e assim sucessivamente, e então aqui cria-se essa coisa do coletivo, e esse sempre foi o objetivo do Liliana Renascer, e antes que se chamava The Art of Coaching, só que quando se tornou Renascer foi uma coisa porque eu também renasci e tinha aqui ferramentas, ainda mais ferramentas para trabalhar em conjunto com aquilo que eu já tinha antes. Cresci assim numa aldeiazinha, sofri de bullying, se isso for assim importante, assim na minha infância, pré-adolescência. Na minha infância eu posso dizer que foi uma fase mais traumática, ok? Porque lá está, foi a parte do bullying, que foi até quando eu fui para a escola secundária, e então eu lembro-me bem dessas situações.
então aí diria que foi assim um marco na minha vida, para eu depois também mais tarde tratar isso e perceber que lá está, essas coisas não me definiam, mas sim, é uma parte importante. Mais tarde, lá está, a ida para a Suíça, eu acho que o ponto em que os meus pais me dizem assim, nós vamos, foi assim uma coisa bastante, que marcou bastante também. A questão de estar lá, aprender a língua, e é muito engraçado porque nós aprendemos o alemão da Alemanha na escola e depois saímos cá fora, passado 3 meses pensas assim, já estou a perceber alguma coisa, e depois eles falam dialeto e tu percebes, ainda não percebo nada. Também foi assim um desafio, mas depois com o tempo habituas-te e já começas a perceber também ambas. Mas foi os momentos na Swiss Vivo, sem dúvida. Mas antes disso também, então, terminar o meu curso, eu acho que cada coisa destas foi assim uma etapa vencida. Então, terminar o curso de cabeleireiro e make-up artist, que foi assim os primeiros, não é, que eu tirei, receber o diplomazinho, o canudo, foi muito bom. Depois, todos os momentos então na Swiss Vivo, ou seja, cada mês era uma coisa muito, muito importante, porque nós tínhamos passadeira vermelha, chegávamos lá, recebíamos muitos aplausos pelos nossos resultados, quem tinha assim mais de 1000 pontos para cima, e foi muito giro. O tomar a decisão de mudar daí, não é? Porque na realidade eu retrocedi, então dei 2 passos atrás para depois poder dar alguns mais para a frente, mas na altura foi assim realmente 2 passos para trás. E depois voltar à empresa, porque depois eu voltei então à empresa e ter a minha própria equipa, aí foi também uma coisa muito, muito gigante para mim. E depois, claro, tomar a decisão de vir embora. E quando eu tomei a decisão de vir embora, tive também aqui algumas coisas importantes, que era vir embora para Portugal e arranjar um emprego. Arranjei um emprego, mas lá está, não era uma coisa que me servia, então arranjar outro emprego. E depois uma coisa muito, muito importante, que foi perceber, ok, o problema não está nos empregos e sim aquilo que tu queres, que é trabalhar por conta própria. E sim, foi assim a grande coisa, porque eu estava um bocadinho na negação e não queria aceitar. Então, sim, muito resumidamente, são estes assim os pontos mais importantes. A minha vida hoje é uma loucura. É muito giro porque, como trabalho por minha conta e eu é que decido quando eu é que faço o quê, então era muito algo que eu queria também, que é para fazer à minha maneira, mas é desafiante, mas eu digo desafiante num bom sentido, porque estou constantemente a sair da minha zona de conforto, eu tenho que aprender constantemente coisas novas, não é? Porque, ok, eu sou jovem e ainda tenho eu dou-me bem com a internet e tudo, mas há coisas que nós temos que aprender novamente e há coisas que temos que melhorar, não é? Como quando eu comecei sem edição de vídeo, sem nada, então temos que estar constantemente a aprender e também a saber delegar, porque chega a um ponto que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, mesmo quando a empresa é nossa, o nosso projeto. Mas o meu dia-a-dia é bastante preenchido, ok? Com coachings, mentorias, consultas de alma, cursos que já estou a dar formações, mas é muito giro, desafiante no ponto em que muita gente, como eu e outras pessoas que trabalham em casa, as pessoas acham que nós não fazemos nada, então é desafiador nesse sentido. Mas é muito, muito gratificante fazer aquilo que nós queremos. Já Einstein dizia, faz aquilo que gostas e nunca mais terás de trabalhar, e eu sinto realmente isso.